Estamos ao vivo, estamos ao vivo! Sejam todos muito bem-vindos para este, que é o webinário mais selvagem deste Brasil, o webinário do Gorilla App. E esse aqui é o webinário que eu tenho a honra e o prazer de ter o meu grande amigo Júlio, um profissional incrível, que tem anos de experiência na área de experiência do cliente, relacionamento. Eu acho que vai ser um bate-papo incrível. Então, Júlio, para a gente ir dando início ao nosso webinário, obrigado demais por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui com a gente, compartilhando um pouco do teu conhecimento, das tuas vivências, que é coisa prática, é coisa de qualidade, e se apresenta para a gente, se apresenta para a nossa audiência aí. Primeiro, eu queria agradecer o convite, Lucas, muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês, um prazer estar aqui com todo o público que está assistindo. Acho que nós estamos na era do compartilhar conhecimento, estamos na era de troca, então é algo que não se tira da gente, conhecimento é algo que só acrescenta, e não é porque a gente tem experiência ou não tem experiência que a gente não pode somar um com o outro. Eu acredito muito nisso e estou aqui junto com você nessa iniciativa para a gente aprender junto, mutuamente. Bom, me apresentando, eu sou Júlio Mendes. Eu estou há algum tempo no mercado trabalhando, voltado para a cultura cliente, são 15 anos de experiência. Dentro dessas experiências, eu participei de Mundo Telecom. O Mundo Telecom é realmente é uma escola do que é mega, é uma escola dos impactos, é a escola dos grandes números, dos grandes processos, dos crescimentos geométricos. Nada de como uma escola, né, para todas as startups, para te falar a verdade. Então, para mim, aprendi muito, tive grandes gestores nessa época que me direcionaram para o meu crescimento profissional e principalmente para eu entender o desenho de uma cultura diferenciada de atendimento para o futuro, porque em telecom você também aprende o que deve e o que não deve ser feito, né? Então, acho que a grande aula que eu tive em telecom foi essa. Então, eu já fui em Bratel, já fui NET, Claro TV, logo depois eu tive o convite de fazer parte do Hotel Urbano. O Hotel Urbano foi o grande case no qual eu participei, porque eu entrei com carta branca da alta gestão da empresa para a gente construir realmente um atendimento diferenciado. Isso desde KPIs até o perfil de contratação, até a forma de conduzir o atendimento, tudo isso foi trabalhado para a gente chegar no nosso objetivo, e ainda bem a gente chegou. Foi um projeto que foi super premiado, a gente chegou entre os 10 melhores atendimentos do Brasil, ficamos entre o melhor atendimento do turismo online no Brasil, premiado pela revista Exame, né, na iniciativa da IBRC. E, então, foi um projeto que realmente demonstrou e fincou a bandeira de que o caminho estava certo. Como eu digo, prêmios não devem inflar o ego de ninguém, prêmio deve ser algo que mostra para você, igual o GPS do teu carro, que você está no caminho correto, na rota correta. Então, ali foi legal porque a gente conseguiu realmente ter do mercado e ter dos clientes um feedback de que o caminho era esse. A partir daí, eu fui para uma empresa que foi Resultados Digitais, que é uma empresa já B2B, então outra escola para mim também. E depois tive o grande prazer de trabalhar no iFood. Então, o iFood também é uma empresa, né, já não é mais uma startup, a gente sabe muito bem disso, já é uma empresa no delivery online consolidada. E também tive o prazer de ter tanto a área que atende o restaurante, né, que é uma relação B2B, como também a área de cliente final, e conseguir fazer a estruturação, né, pelo menos uma estruturação mínima, enquanto fiz parte do projeto, para que o negócio, né, crescesse e andasse com a visão cliente. E para não alongar muito essa apresentação, estou aqui com vocês para a gente trocar essas figurinhas e poder compartilhar com o mercado e aprender também. Show de bola, show de bola. Bom, pessoal, então acho que vocês perceberam que o Júlio tem muito conhecimento, tem muita bagagem, com certeza a gente vai falar sobre um tema muito importante, muito relevante, que é sobre cultura, né, Júlio, que é um dos principais pilares aí para a gente ter uma implantação uma empresa ser centrada no cliente, ela precisa ter uma cultura voltada para o cliente também. E já eu vou entrando aqui nos nossos tópicos, então, que a gente vai atuar hoje. Então, o que está de fato, Júlio, distanciando uma cultura centrada do cliente para a prática das empresas, né? Porque a gente fala muito da teoria, mas na hora de colocar em prática a gente tem uma distância. Quais são essas distâncias? Como é que você vê isso? Eu acho que já é quase que um jargão do mercado, muitas pessoas que lidam com esse conceito, com essa cultura, estão entendendo o que está acontecendo, que é muita coisa falada, né, como você bem disse,
E na hora que você se vê no dia a dia, na complexidade dos processos, na falta de ferramenta, na falta de dados, na falta de treinamento, na falta de, né, de unir todos em prol do mesmo objetivo, você acaba boicotando essa tal cultura voltada para o cliente. Então, você muito quer, eu acredito em todas as iniciativas que querem. Então, assim, quando você tem o CEO da tua empresa falando assim, não, eu quero que a minha empresa seja voltada para o cliente, eu quero que seja customer first. Ok, a gente entende que ele quer muito, a gente entende que todos querem. Mas na hora de chegar no como, a gente acaba se boicotando. Ou acaba se boicotando para a falta de números para decidir, ou acaba se boicotando pela ferramenta que não é tão eficiente para a gente entregar para o cliente aquilo que ele precisa. Então, eu acredito muito que o distanciamento entre o querer e o fazer está justamente nessa como você estrutura isso. E aí a estruturação ela não vem somente da parte processual, ela também vem na parte de conseguir fazer com que todos entendam que eles fazem parte desse processo da cultura. Então, não é porque você é um comercial que você não faz parte da cultura, não é porque você é um financeiro e não faz parte dessa cultura, não é porque você é o TI e não faz parte dessa cultura. Principalmente hoje que a gente tem as empresas de tecnologia, que a grande maioria, né, do corpo dessa empresa está na área de tecnologia. Então, principalmente ele, apesar de não lidar com o cliente, tem que fazer parte da cultura voltada para o cliente. Senão, a gente tem muitas decisões egóicas, a gente tem muitas decisões no eu acho e poucas decisões fundadas, fazendo com que essa tal cultura de cliente seja realmente aplicada na prática. Não, com certeza. Sabe uma coisa, Júlio, que eu vejo muito, que como isso está muito na moda e a galera tem esse distanciamento, que nem você falou, falta estrutura, falta processos, falta tecnologia, tem uma base de dados suja para se trabalhar, isso também atrapalha na hora da gente fazer as análises, né? E uma coisa que eu vejo muito é, ao invés de eles criarem uma cultura centrada no cliente, onde de fato todos os setores, né, então, comercial, marketing, RH, financeiro, tem direto ou indiretamente impacto no cliente, eles acabam querendo reduzir o customer experience para um departamento exclusivo, que no caso vai ser ele que vai ser o responsável. E eu já vi, até porque a gente também tem clientes que sofrem muito com isso, porque quando isso não está na cultura da empresa, eles acabam recebendo muita retaliação. Porque eles querem colocar o cliente no processo, eles querem medir a satisfação. E, cara, eles recebem, tem até um bullying corporativo com esses profissionais, cara. Até eu tô dando um pouco de risada, mas é um pouco triste falar sobre isso também. Então, como é que você vê, Júlio, essa relação das áreas e como que as diferentes áreas elas importam para uma cultura centrada no cliente, né? Qual que é a importância delas? Eu acho que depois desse primeiro passo, que é o passo estrutural, né, que o comando da empresa ele decide que realmente quer ser uma empresa centrada na experiência e no sucesso do cliente, o segundo passo é que aquele mesmo que poderia ter boicotado, não te dando a estrutura, que é o caso do líder, a alta gestão da empresa, ela agora vai ser o seu patrocinador. Então, eu só acredito que essas iniciativas aconteçam se elas forem top-down. E aí, quando eu estou falando top-down, é que ela venha desde o comando central da empresa, vamos falar um CEO da vida, com qualquer outro C-level da vida, de outros departamentos, e permear na sua camada gerencial. Aí sim as coisas vão acontecer de forma cultural. É quando toda a empresa e todas as engrenagens estiverem acopladas em prol do mesmo objetivo. Eu costumo comparar isso com o remo. Se alguém do remo remar de forma desordenada, o remo não vai andar na velocidade para ganhar a prova. Então, aquilo tudo acontece de forma cadenciada, onde todos estão remando no mesmo ritmo. Se a cultura cliente, todos não andarem no mesmo ritmo ou em prol do mesmo objetivo na cultura cliente, você não vai chegar lá. Não interessa. Então, você tem que ter aquilo que a gente falou lá atrás, a estrutura, e a estrutura começa dos processos, das ferramentas, como a gente bem aportou lá, o próprio treinamento, a própria cultura em cada indivíduo, quanto também da gestão. Então, as gestões têm que comprar a ideia e serem patrocinadoras e facilitadores para que as áreas consigam interagir. Então, quando a gente fala assim, a gente tem a área de sucesso do cliente. A área de sucesso do cliente, espera aí, a empresa não deveria ser buscar o sucesso do cliente? Nem já é um jargão aí do mercado dizer que o sucesso do cliente não é um departamento, mas a gente tem que repetir, porque o óbvio só é óbvio quando ele é dito com simplicidade. Então, vamos repetir isso. Sucesso do cliente, experiência do cliente, a empresa toda. Tem pessoas que estão lá com a responsabilidade de zelar por isso e unir as áreas em prol desse objetivo, mas todos devem estar conectados. Não importa a sua atribuição na empresa.
porque qualquer tipo de trabalho que você faça, de uma forma direta ou indireta, vai impactar no cliente, vai impactar nesse objetivo final, que é fazer com que o cliente fique satisfeito. Não, 100%, 100%. É muito engraçado, eu tenho até uma história interessante, porque acaba, principalmente a galera de produto, quando a gente está iniciando esse processo de mudança de cultura, é muito comum ter um time de sucesso do cliente ou de customer experience, né? Chegar para os times, por exemplo, de produto, que é a pessoal da TI, e falar assim, o cliente está reclamando, o cliente está com problema, a gente precisa melhorar isso, não sei o quê. Não, mas eu tenho meu roadmap, ele é imutável, eu tenho que fazer porque eu tenho prazo, etc. Não, então beleza. Daí isso é real, tá? Daí essa história que eu tô contando. Daí beleza, esse cara que trabalha com o sucesso do cliente, ele falou assim, não, a gente chegou pro responsável da TI e falou assim, seguinte, eu tenho uma reunião com o cliente lá na sede dele amanhã, você vem comigo? Porque, né, a gente vai entrar com assuntos técnicos e eu tenho medo de falar uma besteira. Daí tu vai comigo, né, já plantou uma isca para ele. Cara, eles foram e o cara da TI teve contato com o cliente. Foi na casa dele, viu o dia a dia do cliente, viu que como que aquela coisa que o time de sucesso do cliente tanto pedia para ele impactava na vida do cliente, atrapalhava ele ou deixava ele sem os resultados que ele esperava. Daí ele voltou e mudou. Ele mudou todo o departamento. Ele falou, não, cara, o cliente está precisando, o cliente ele está sendo muito impactado, está sendo prejudicado se a gente não atuar com essas melhorias. Então isso é uma coisa muito... Desculpa te interromper, Lucas. Eu tenho um case também igualzinho que você falou, só que internamente. Eu não vou contar a empresa, porque senão eu vou acabar dizendo qual é o santo, mas eu tive uma funcionalidade numa empresa que ela ia mudar do dia para a noite, descobri isso no cafezinho, falando com o responsável pela área de tecnologia, e ele falou sobre uma busca que iria mudar completamente. E falou que eles precisavam bater um papo comigo para falar sobre essa mudança da busca que ia acontecer no dia posterior a esse papo. Eu falei, mas espera aí, vai mudar amanhã, a gente não treinou ninguém, a gente não sequer conversou. Eu falei, de onde foram tomadas essas decisões para que a busca dessa forma ela aconteceria melhor para o cliente? Aí o rapaz ficou com aquela pulga atrás da orelha, falou, tá bom, vamos fazer um focus group com o pessoal do atendimento, vamos apresentar para eles e saber a opinião deles sobre o que a gente vai mudar. Bom, o cara ficou lá quase que 1 hora com as pessoas, com um grupo de pessoas que atendiam. Quando voltou, ele falou assim, rasguei o projeto. Eu descobri que eu ia impactar todo mundo, inclusive o atendimento com a mudança dessa busca, porque o cliente utiliza da forma completamente diferente do que a gente está acostumado. Ou seja, as pessoas tomam decisões sem entender quem atende, quem lida e também qual é a opinião, na verdade, do próprio cliente. Com isso, aquilo que eu falei lá no início, a gente toma mais decisões pelo que eu acho do que decisões pelo que a gente sabe. E, geralmente, quem lida com o cliente, aí a importância da métrica, a importância do focus group, a importância das reuniões casadas em decisões que vão impactar o cliente, é justamente para a gente minimizar e mitigar os impactos negativos e potencializar as mudanças para elas serem realmente positivas, entendeu? Não, exatamente. Isso acontece muito, essas faltas de comunicação, né? Até parece que são empresas diferentes às vezes. Então, por exemplo, você pegou um caso de interno. Tipo assim, a galera fez um trabalho, dedicou tempo, gastou recurso, e uma palavra com o pessoal de atendimento já jogou todo o projeto pro lixo, né? Então, realmente, às vezes, a falta de pensar no cliente é uma coisa muito... É até intrigante de como não existe, como não é prioritário, né? Porque se fosse pensar, a empresa não existe sem o cliente. Ela só se mantém com as portas abertas porque tem clientes, né? E essa falta de preocupação, às vezes, me deixa chocado mesmo. Até colaborando, Lucas, com o que você falou ali no início da tua pergunta, sobre como engajar os diversos departamentos. Você sabe a brincadeira que eu faço quando eu vou palestrar em algum evento, né, falar sobre cultura cliente, sobre reputação? Sempre no início eu faço uma brincadeira. Eu pergunto, quantas pessoas que estão aqui na plateia são pessoas que são da área de atendimento, da área de experiência, de sucesso do cliente? A maioria esmagadora, 95%, levanta a mão. E aí eu falo assim, sabe qual é meu sonho? O dia em que pessoas da área comercial, da área de tecnologia, da área de financeiro, estiverem vindo para trocar, né, ou em palestras de conteúdo voltado para o cliente, que parece realmente que esse conteúdo só é importante para quem lida com o cliente, parece que não é importante para a empresa inteira. Então, o meu grande sonho é que nessa live que a gente está fazendo agora, um dia, se não é que já não está, vai que a gente já está mudando e eu não sei, a gente tem aí pelo menos, né, meio a meio, pelo menos 50% das pessoas
das áreas internas da empresa e 50 pessoas quem lida com o cliente. Que eu acho que isso vai facilitar muito, porque muitas das coisas que a gente discute nessa live ou em outras, em palestras, é a parte conceitual, é a parte que vai fazer com que todo mundo, né, caminhe na mesma direção voltada para o sucesso do cliente. Então, é importante, sim. Mas, aí, infelizmente, ainda não há essa cultura ainda. Eu não vou falar que essa cultura só é no Brasil, não. Acho que em todos os lugares do mundo ainda não tem essa cultura de que todas as áreas são responsáveis pelo cliente. Todas. Independente de qual seja a sua atribuição, você é responsável pelo cliente, sim. 100%. Talvez tenha uma galera de atendimento, sucesso do cliente, experiência do cliente, que está mandando o link exatamente agora para alguma outra pessoa do TI, para o comercial. Espero Deve que ter. sim. Então, Já deixa a dica, né, Lucas? exato, fica a dica, fica a dica. Então, próxima pergunta é a seguinte. A gente fala tanto de experiência do cliente, mas eu tenho certeza que tem várias pessoas que estão escutando a gente que são de diversos segmentos aqui. Então, Júlio, qual que é a diferença, por exemplo, se o cara é um SaaS, se o cara é um e-commerce, se o cara é uma empresa do mundo físico, como que a cultura do cliente ela diverge nesses diferentes setores? Eu acho que uma das grandes leituras que eu fiz da minha carreira foi justamente experimentar isso na prática, tá, Lucas? Eu acho que se eu fosse um profissional que só atendesse o cliente final, talvez eu não tivesse tido isso no meu DNA agora. Então, está incorporado para mim o B2B. Eu vou te falar que a diferença, quando a gente está falando na prática, é nenhuma. Né? A diferença cultural e filosófica é nenhuma. Eu vou até usar um jargão do mercado, eu uso isso na minha palestra, que é falar, por trás de um CNPJ tem um CPF. Então, assim, tem uma pessoa ali, tem alguém que quer se relacionar bem, há uma empatia, sim, da pessoa que está atendendo com aquela pessoa, independente dele estar representando uma empresa. Então, o cliente, independente se ele é um cliente final ou um cliente de uma empresa, no final das contas, o que ele quer estar é feliz com a sua aquisição, independente do que seja. Então, o trabalho, a forma, o que a gente deve estruturar para isso, claro que tem os canais que são diferenciados, claro que tem os horários que são diferenciados, claro que tem alguns processos que são diferenciados, mas, no fim, todos devem convergir para que esse cliente seja satisfeito. E quando ele tiver algum problema, que esse processo seja tão eficiente, tão ágil, tão empático, que ele se sinta acolhido pela empresa. Porque não existe empresa infalível, seja você uma empresa B2C, seja uma empresa B2B. Todas as empresas vão errar. O que difere a percepção do cliente dessa satisfação é o que você faz com esse erro e como você trata esse erro. Então, independente se você está atendendo B2B ou B2C, se prepara para ser ágil, escuta, entenda, se coloque na posição daquele cliente, para que você consiga realmente trafegar essa demanda dentro da empresa, de forma que ela crie uma reputação positiva e não seja um impacto da experiência do cliente, na qual aquele que não teve problema nenhum teve. Eu até brinco lá com a galera que trabalhou comigo, que a gente fazia um comparativo entre NPS geral, ou seja, de ninguém que teve qualquer problema no atendimento, com NPS pós-atendimento. Quando a gente fazia isso, a gente brincava que a gente queria ter um NPS pós-atendimento melhor do que o NPS geral. Ou seja, quem teve problema ficou tão feliz com o atendimento que dava uma nota melhor do que aquele que não teve problema nenhum. E essa era a nossa grande meta. E por pouco a gente não passou à frente. A gente chegou com uma diferença de 5 pontos aí e por pouco não passou. Qual é o recado que eu dou disso? Se você tem esse tipo de aprovação, você tem esse tipo de resultado do cliente, demonstra que, mesmo ele tendo problemas, o que você fez não afetou a reputação e contribuiu para uma experiência positiva dele. Ele vai sair daquele atendimento falando bem da sua empresa. Ele vai sair daquele atendimento sendo um advogado, um fã da marca, porque ele vai entender que, mesmo quando acontece algum problema, vai ter alguém ali com a capacidade, com a empatia para atender da melhor forma possível. Dou exemplos aí de Zappos, que é um grande exemplo de case mundial que a gente tem na vida. O Nubank, que é uma empresa que tem também, né, uma postura pró-cliente, tanto que uma das missões dele é deixar os clientes apaixonados por eles. Então, uma grande missão que é percorrida na empresa. Comigo eles conseguiram essa prova. Eu sou apaixonado. Para você ver, e eu não consigo encontrar, a não ser alguém que não tenha sido aprovado pelo pré-crédito deles, mas eu não consigo entender ninguém
que é cliente do Nubank que não fale essa mesma frase que você acabou de falar agora. Assim como a Netflix também. Se você olhar a Netflix, a postura que os atendentes da Netflix têm em qualquer um dos canais, dá vontade de você entrar em contato de novo, porque é tão positivo, é tão empático e é tão legal que você fala assim, cara, deixa eu ligar de novo para ver se é verdade. Deixa eu entrar em contato nesse chat de novo quando o cara se transforma no personagem da tua série e atende você com a mesma linguajar da série que você mais atende. Isso é incrível. Isso é uma demonstração, principalmente, Lucas, de respeito. Aí, voltando à tua pergunta da diferença de B2C e B2B, o que a gente deve prezar é pelo respeito ao cliente. Independente da forma como a gente vai conseguir consertar aquilo que deu errado, o que a gente tem que mais é pensar e mais zelar é que a gente tem que falar para ele, ó, vai dar certo nesse prazo. Gente, não promete sonhos, promete prazos. Se você não for cumprir o prazo, acorda um novo prazo com ele, não espera estourar a bomba e vai chegar depois, vai ser impactado. E aí, depois que ele reclamar contigo, tu vai pedir desculpa. Não, mantenha essa linha de comunicação constante com o cliente, que é como você gostaria de ser atendido. E aí tem aquele jargão no mercado que fala assim, você deve atender o cliente como você gostaria de ser atendido. Não, não, não. Muda isso. Você tem que atender o cliente como ele gostaria de ser atendido. Então, entra justamente nesse perfil, entende qual é a demanda dele, entra no mundo dele e faça as coisas acontecer como ele gostaria que acontecesse. Eu tenho certeza que você vai evitar o churn, tenho certeza que você vai evitar o cancelamento e tenho certeza que vai ter um NPS aí que vai ser potencializador de novas vendas para a tua empresa. Pô, que demais, que demais, que demais, muito bom. Até tem uma coisa que eu aprendi com a Monize é uma querida, até eu dar um coraçãozinho para ela, porque a Monize a Monize é a Monize, né? Que dizer de Monize? Eu adoro ela. E uma coisa que ela fala muito que eu aprendi com ela é o seguinte, que o tanto o atendimento como a experiência, cara, você tem que ser muito intencional em tudo que você faz, né? Então você tem que realmente querer, você tem que colocar, ter a empatia, dedicar, exatamente isso que você falou. Então, perfeito, perfeitaço. Assim. E uma coisa legal falar sobre NPS também, já que você tocou nesse assunto, é que não é porque o cliente é promotor que ele não vai reclamar. Isso acontece muito. E isso é o grande objetivo, inclusive. O cliente ele estar satisfeito, ele ser um promotor da sua marca, mas ele pode sim reclamar, ele pode sim estar insatisfeito sobre alguma determinada coisa, ele pode passar por algum problema, né? Porque problemas acontecem com pessoas que estão engajadas e não engajadas. Então, às vezes isso é muito comum, às vezes quando a gente vai fazer, os clientes vão fazer as tratativas, eles focam tanto nos detratores que esquecem que às vezes eles têm um ouro na mão, que é os promotores. Então, isso é uma dica legal, já que você mencionou o NPS, de deixar essa dica para a galera. Então, Até lembrando como dica, Lucas, já que você tocou nesse assunto, tem um material super rico que foi postado por você sobre NPS, porque pode ter gente na nossa audiência aí que ainda não sabe o que é essa métrica. sim. Então, a gente não vai se aprofundar, mas é uma métrica que é uma metodologia, né, que traz o quanto o cliente indicaria a sua empresa para um amigo. E tem um material muito legal que o Lucas postou que vai abrir bastante os horizontes quanto a isso. Então, quem está aí na live e não sabe ainda o que é NPS, não fica aí chateado, não. Entende que é uma métrica importante, depois clica no link lá da Gorila a respeito desse assunto, que eu tenho certeza que vai acrescentar na tua vida. Então, Júlio, a gente falou um pouquinho, a gente falou sobre várias coisas, então, sobre setores, sobre cultura, mas a gente falou um pouquinho, você mencionou algumas vezes de estrutura de processo, de ferramentas, de dados, e como isso é importante. Você poderia dar alguns exemplos para a gente de estruturação de processos, de ferramentas, de dados, para a galera ter um pouco mais de praticidade nesses assuntos? É engraçado que você tocou num assunto agora que a gente sempre está acostumado muito a falar sobre conceito, né? E aí chegam as pessoas e falam, não, isso eu já sei, né? Eu tenho isso no meu DNA e tal, mas como que eu faço isso, né? Como eu executo, como eu faço, como eu convenço a minha empresa de que é importante, né? Então, olha, eu costumo dizer que o mercado é tão dinâmico, o produto é tão dinâmico, que tudo depende. O processo tem que ser desenhado conforme a jornada do teu cliente dentro da empresa. Boa. E você tem que se preocupar que todas as áreas têm que estar conectadas. Quando tudo dá certo, e ter, obviamente, uma ramificação para quando algo dá errado, para a gente criar a urgência necessária para o atendimento desse cliente. Então, quando você for desenhar um processo, desenhe da forma mais arcaica possível, não se preocupe com isso, não. Acho que pare de se preocupar com etiquetas, com o ótimo. Não, vamos fazer o bom. Desenha isso na parede, desenha com post-it, desenha como for, como tem que trafegar toda a parte de atendimento da sua empresa, né? Ou toda a parte da experiência, melhor falando.
E quando isso ramificar para uma possibilidade de atendimento, suporte e tal, também faça isso. E entenda aonde tudo se encaixa. E dentro de onde isso se encaixa, aí sim você vai ter que adquirir a sua ferramenta correta para fazer essa gestão. Aí nós temos N ferramentas de mercado. Aí você fala assim, Júlio, dá um exemplo de uma ferramenta. Eu estaria sendo injusto dando exemplo de uma ferramenta. Agora, você, por exemplo, tem várias ferramentas que trafegam tickets, que são workflow dentro da empresa, que você vai poder estudar. Qual é a melhor ferramenta? É aquela que se adequa a você. É aquela que vai fazer com que o custo-benefício recaia sobre a sua empresa ou a sua área. Então, você tem desde ferramentas que são ultra completas, que a gente brinca que é a Ferrari do mercado, que tem um custo elevado, que vai depender muito do quanto de budget você tem, quanto de dinheiro você tem para investir nelas, quanto ferramentas de empresas que são startups, que estão começando agora, que podem te fornecer, talvez no custo-benefício, a mesma metrificação daquilo tudo que você vai fazer do teu processo. Então, tem uma empresa de amigos aí no mercado, depois eu dou a dica para a galera, que está fazendo a investigação dessas ferramentas. Eu não sei nem se ele está na live, de repente está até na live, mas são empresas que estão investigando qual é a melhor ferramenta para o teu perfil, perfil da tua empresa. E aí você acopla lá. Assim como você falou de ferramentas, Lucas, não sei se entrar nesse mérito, mas tem o mérito também dos KPIs, ou seja, quais são os KPIs que você tem que enxergar de cada, né, de cada movimento dentro do processo que faz aquela demanda. E aí você tem que, primeiro, olhar volume, olhar SLA. Então, assim, o que é SLA? É o acordo de prazo que você tem entre uma caixinha e outra dessa demanda, que pode ser, no exemplo prático, um problema que você teve técnico, se for um caso de suporte, um bug, o quanto ele vai entrar no primeiro nível, o primeiro nível não conseguiu resolver, quanto tempo vai para o segundo nível, e qual é a meta que você tem para entregar de uma forma aceitável o prazo para o cliente. E a partir daí, todos dentro da empresa, ou fluxo, ele vai trabalhar em prol desse prazo, para que você entregue para ele dentro do tempo. E lembrando, tudo aquilo que você não conseguir cumprir, você deve ser proativo com o cliente e fazer com que o teu processo abrace isso também. Caso não fique pronto dentro do prazo, eu devo esperar o cliente reclamar? Não, antecipe os passos. Sempre quando você está antecipando os passos, há uma possibilidade muito grande do cliente estar mais satisfeito. Então, desde as ferramentas que eu acabei de falar, que é um workflow, até ferramentas de gerenciamento das mídias sociais, tem muitas ferramentas legais disso. Outra ferramenta de disparo de pesquisa, desculpa, não é jabá. Em um minuto vou fazer jabá de ninguém, mas são ferramentas que, num contexto geral, elas vão ajudar você a gerir, né, a experiência do cliente, gerir o sucesso do cliente. Nós temos ferramentas hoje, até para quem está aí, que é da área de CS, nós temos ferramentas muito legais nacionais. A gente não precisa só olhar para o âmbito internacional de ferramentas que hoje você consegue fazer a gestão do sucesso do cliente, acoplando métricas de engajamento, de health score, essas métricas que são importantes para você saber a saúde do teu cliente. Então, assim, Lucas, se eu fosse falar, acho que dava um webinar só de ferramenta, para a gente fosse falar no detalhe. Mas o legal é informar para o pessoal, faça benchmark, converse com as outras empresas, converse com pessoas experientes, olhe uma empresa de alto potencial grande, olhe uma empresa que está começando agora, que já está usando as ferramentas, faça o comparativo, investigue, compartilhe, entre em grupos sim. Se tiver muito chato, silencia. Mas a maioria dos grupos que a gente tem hoje no mercado, que a gente está participando, de experiência do cliente, se você tirar ali 30%, 40%, estão vindo coisas muito boas para você aplicar dentro da tua jornada, dentro da tua área. Então, não se feche para o mercado. Eu estou começando agora, não faz mal. Eu sou experiente, não faz mal. Tenha a humildade de saber e tenha a humildade também de não saber. Eu tenho certeza que você vai conseguir. E conta comigo, conta com o Lucas, caso precise de alguma indicação de alguma ferramenta que a gente já trabalhou, ou de alguma ferramenta de um amigo para testar. Então, assim, acho que essa questão de ferramenta, Lucas, é bem particular. Acho que depende muito de cada empresa, depende muito do momento que a empresa está vivendo, que a relação custo é muito importante nessa hora, né? Perfeito, perfeito. Inclusive, Júlio, na hora que você falou sobre estruturação de processo, eu achei excelente a sua colocação, que depende muito e vai de acordo com a jornada de cada empresa, né? E eu gostaria de fazer um link dessa sua colocação para a pergunta da Daiane, que eu acho que você de alguma forma respondeu, mas já vou aproveitar o gancho. A Daiane perguntou o seguinte: primeiro, Daiane, obrigado pela pergunta. Assim, como bancos podem trabalhar melhor a cultura centrada no cliente para fomentar a venda de novos produtos? Como o banco oferece serviços, os consumidores não necessariamente compram o tempo todo.
Essa é a pergunta. Acho que a gente tem um case de sucesso quando a gente está falando do mercado financeiro, né? A gente encontra hoje uma empresa totalmente disruptiva, né, que a gente acabou citando aqui, né? A gente não estamos recebendo nada por isso não, tá, galera? A gente não tá, mas a gente está citando empresas que são disruptivas. No caso dos bancos, clientes que não compram serviços o tempo todo. Eu sempre falo disso, que a transparência é a alma do negócio, sabe? Você vende um produto que realmente faz a diferença para o cliente. Você tem um produto que no histórico dele trouxe benefícios para o cliente. Você tem advogados do serviço, que é o seguinte, tudo que a gente está falando de satisfação, ela volta para a empresa como marketing, porque reputação nada mais é do que um argumento de venda. Então, se o teu produto, o teu serviço, não sei se a Daiane se eu estou respondendo a pergunta da Daiane a contento, mas você tem que utilizar de informações desse produto. Primeiro, acreditar nele, acho que é o primeiro grande passo. O segundo, é realmente o cliente precisar dele. Eu acho que é o segundo passo. E o terceiro passo é você pegar clientes que já utilizaram aquele serviço e trazer como case de sucesso para que esse cliente compre um novo produto. Aí você consegue potencializar o resultado. Você não empurra um produto para o cliente, você encaixa o produto para o cliente na necessidade dele. Aí sim eu acho que os bancos vão ter uma outra visão e vão ter sucesso com esses produtos adicionais. Enquanto o cliente se sentir invadido, enquanto o cliente se sentir que o seu trabalho não é um trabalho de agregar para a vida dele, e se empurrar uma venda, eu tenho certeza que você não vai conseguir chegar no sucesso. Mas se você estiver vendendo alguma coisa que realmente vai trazer para ele um benefício real, inclusive ele sendo testado em outros clientes, você pode ter certeza que vai ser um gol que você vai fazer. Massa demais, massa demais. Então, você falou um pouquinho, deu uma introduzida sobre KPIs e eu gostaria de fazer uma pergunta um pouco mais focada nisso. Então, medir é de fato importante? Por que é importante? E qual que é essa relação que os dados têm com os resultados de satisfação dos clientes? Eu costumo dizer que eu, como gestor, sou um cara bem lúdico, né? Até brinco comigo que eu faço muito marketing do cliente dentro da empresa. E eu sou mesmo, eu sou um cara muito lúdico, eu defendo muito o conceito, eu defendo muita causa cliente, mas por trás disso tudo, gente, tem números. Não se consegue, eu tenho até um jargão que eu uso, eu não sei nem se ele é de alguém, tá? Mas um dia eu devo ter escutado, eu devo ter montado ele, eu estou copiando e nem sei. Que é o que não se mede, não se sabe, o que não se sabe, não se gerencia, o que não se gerencia, não se melhora. Então, assim, como é que você vai saber se todas as suas ações ela passaram de um status A para o status B ou para menos B, se você não está medindo? Como que você vai se convencer o investimento da empresa em uma ampliação de alguma ferramenta, algum processo e alguma atitude que você esteja tendo perante o cliente, se você não está mostrando o real ganho disso para a empresa? Então, eu acho que são duas coisas. A gente tem um KPI, né, que faz com que você entenda que são métricas, né? Eu não consigo diferenciar o KPI de uma métrica. Para mim, eu acho que é sinônimo. Se eu estou falando besteira, você me corrige, Lucas. Mas, Eu acho que é assim, igual, você tem as suas métricas, você monta as suas métricas justamente para entender qual é o cenário, depois você aplica as métricas para entender quais são os KPIs ou as próprias métricas que fizeram aquilo melhorar, e a partir daí você começa a monetizar, que é uma palavra que eu uso muito dentro da empresa também, monetizar o sucesso. Porque todo mundo me pergunta assim, como é que eu convenço o meu gestor, como é que eu convenço o meu CEO que é importante aplicar esse método, esse processo, ou ser uma empresa voltada para o cliente? Com KPIs, na verdade, monetizando esses KPIs. Quando ele entender que o ganho dele, vamos dizer que aquela atitude que você teve, você conseguiu potencializar um cliente que iria sair, você reverteu um cancelamento em 20%. Esses 20% no mês que você conseguiu reter foi transformado em 100 mil reais. 100 mil reais por mês, né, se você fosse aplicar no ano, você estava dando quase 1,2 milhões para ele. Ou seja, já entendeu qual é a conta? Aquele processo, aquela métrica que mostrou aquela atitude que você teve voltada para o cliente, aquela ação que você teve voltada para o cliente, renderia para ele, né, você aplicando mensalmente, 1,2 no final do ano. Você acha que ele vai contra você? Você acha que se você pedir uma ferramenta de 10 mil reais, 15 mil reais, ele vai discutir contigo? Não vai, porque no final das contas, você está falando 15 mil reais que eu vou dar por mês em troca de 1,2, né, ou mais de 100 mil reais por mês que você vai estar dando para ele. Então, esse é o grande ganho de você ter métricas. É uma forma de você entender o ponto A para o ponto B a melhora,
do ponto da piora, onde você tem que alertar, né, criar os alertas para que você comece a gerenciar com foco aquilo, e também monetizar para convencer todas as camadas da empresa, seja o teu CEO quanto os outros departamentos que estão correlacionados contigo. Não sei se eu fui claro aí Não, defendendo os KPIs. foi perfeito, foi perfeito, porque é uma coisa que a gente vê muito, né? A gente vê muitas empresas sofrerem porque elas têm a gestão delas e muitas vezes o pessoal não tem dados muito desestruturados, dados desatualizados da base, ou às vezes não medem, e quando medem não conseguem fazer cruzamento de um dado com o outro, não conseguem gerar resultado nenhum. Então, realmente, cara, essa parte de dados ela é muito relevante. E já vou pegar essa questão de dados para provar para provar a eficiência e a eficácia para outros setores, com uma pergunta da Ana da Involves. Obrigado, Ana, pela pergunta. Ela falou o seguinte: como fazer com que uma área de suporte que já possui uma cultura sentada no cliente forte e que já é reconhecida pelo cliente, inclusive, mostre esse valor para o restante das áreas da empresa? Então, uma área já é muito centrada, né? O cliente já reconhece isso. Agora, como levar esse reconhecimento, né? Fala assim, pô, putz, a gente está pegando muito resultado com o cliente, como é que eu levo isso aí para as outras? Então, eu vou levar o gancho que eu acabei de falar agora. Justamente a área de suporte, se você for olhar, eu vou falar uma palavra agora, por favor, não se ofenda, tá? Mas eu escuto muitas áreas, muitas empresas que eu visito, muitas empresas de amigos, falarem que a área de suporte é o pinico da empresa, né? E é assim, porque parece que lá só resolve o problema, não cria nada. E é pelo contrário, a área de suporte, ela resolve sim o problema, ela limpa realmente, né, a insatisfação do cliente gerando solução, mas ela tem uma coisa muito forte, ela gera valor para a empresa. Mas, Júlio, o que é gerar valor para a empresa? Bom, uma área de suporte bem-sucedida e que consegue ter um conhecimento forte dentro da empresa, ela não gera impacto de volume em TI. Por quê? Porque o segundo nível de TI, caso exista na Involves, eu não tenho certeza se existe, se você tem uma área que está funcionando bem, ela está com uma eficiência boa, né, e com uma atuação boa, ela não vai onerar a TI. Então, para mim, já seria a primeira coisa que eu falaria para eles. Ó, a gente está filtrando muita coisa, não está dando problema para vocês, não está gerando volume, então não está causando impacto. Então, já é um gol. Aí você fala, Júlio, mas isso é muito fácil, porque a gente está falando de volume. Como é que eu falo isso para o marketing, por exemplo? Eu chegaria para o marketing e falaria, nós temos uma pesquisa de satisfação, onde a maioria dos clientes que entram em contato conosco, dentro da área de suporte, a gente tem um nível acima do mercado. E isso pode, com certeza, tranquilizar, né, ou ser potencializado através de uma comunicação da empresa, dizendo, a Involves atende X% dos clientes em tanto tempo e tem um grau de satisfação acima da média. Aí você fala assim, um outro cliente que vai olhar, ou algum cliente potencial ou prospect que esteja lendo isso, ele vai entender isso como diferencial competitivo, ou seja, é uma empresa que está preparada para atender bem. Aí a gente vai falar assim, qualquer outra área, uma área comercial, toda área comercial, quando vai vender algum produto ou algum serviço, a maior preocupação do cliente é quando algo dá errado. Então, se você tem um vendedor lá que não tem essa argumentação, encaixa essa argumentação para ele e fala, você pode potencializar a sua conversão ou agariar mais clientes. Como? Dizendo que se houver qualquer problema, a tua área de suporte é uma área de excelência que tem os KPIs XPTO que vai fazer com que o cliente do outro lado fique tranquilo. Ou seja, você adquirindo o nosso produto ou serviço pode ficar tranquilo, que aqui a gente resolve mesmo, e não sou eu que estou falando, são as métricas dos clientes que já são da Involves hoje. Então, assim, o que eu entendo é que todas as áreas vão ser positivamente impactadas. Né? Você vai falar assim do financeiro. E o financeiro vai reclamar com a gente? E será que eu tenho um grande potencial do financeiro que eu posso dizer? Pode, porque se eu estou conseguindo resolver problemas dos clientes, os clientes não estão cancelando, porque eu estou sendo eficiente na resolução de problemas e rápido, isso vai evitar cancelamento. Quando evita cancelamento, eu estou evitando, né, impacto na receita. Se eu estou evitando impacto na receita, eu estou ajudando financeiramente a empresa. Então, acho que todas as áreas, todas, acho que não tem, eu não sei se eu esqueci de alguma, eu falei de algumas macros, vão ser impactadas positivamente e você vai conseguir vender isso. Se o teu problema está sendo das pessoas acreditarem na área, aí eu vou falar uma coisa para você, faz uma apresentação. Mostra quais são os clientes que passaram por lá,
quantos desses poderiam ter cancelado, porque, assim, no final das contas, cliente é igual a receita é igual a salário é igual ao porquê de você estar aí. Então, assim, se alguém duvidar do trabalho da área de suporte para isso, fala assim, eu garanti o seu salário. Porque se não saindo cliente, a gente continua tendo receita a empresa continua de pé. Então, assim, se o cara não entender nada do que você falou, essa linguagem vai ser a linguagem mais assertiva. Nossa senhora, que resposta! Só faltou agora eu pegar o microfone e largar, assim, e sair da live nesse exato momento. Não, demais, demais. Ana, acho que foi muito bem respondida a pergunta, foi incrível. Nossa, isso aqui vai dar um vídeo dessa parte em específico. Ficou incrível, ficou incrível. Pessoal, mandem suas perguntas. Vocês já viram que o Júlio é bala na agulha, ele responde mesmo. E é coisa boa, coisa boa. Então, Júlio, uma outra perguntinha também. Então, vamos falar sobre NPS especificamente. Então, o NPS ele é um dos indicadores mais falados nos últimos tempos, é o indicador da galera, todo mundo quer medir isso, né? E ele é realmente uma referência. Quando a gente fala de NPS, ele é realmente o melhor. Como é que a gente deve utilizar ele? Olha, para mim, o NPS não serve para nada se você não fizer nada com ele. Entendeu? Para mim, se for uma métrica de vaidade, não vai servir para nada. Eu conheço muita empresa que está fazendo do NPS uma métrica de vaidade. Não está acoplando isso dentro de alguma ação. Então, assim, para os promotores é excelente. Às vezes as pessoas não fazem nada com os promotores. Os promotores são potenciais advogados da marca. Você deve fazer alguma coisa sim. Você deve, de todos os seus promotores, você deve tirar deles depoimentos que vão servir para o teu marketing potencializar a marca, criar valor, gerar valor, vai ajudar a tua venda. Você pode fazer um videocase com esses caras. Esse videocase ajudar o teu vendedor lá a finalizar a venda dele. Então, usem os promotores para fazer alguma coisa. E os detratores, que aí geralmente o pessoal fica preocupado. Se você também não fizer nada com ele, vai ser de novo uma métrica que vai simplesmente dizer tem alguma coisa errada. Mas se você não tentar reverter o que está em foco, que são aqueles, e ao mesmo tempo que não adianta só limpar, não. Não adianta pegar o detrator lá e fazer um trabalho com ele e transformar um problema em uma solução. Começa a estudar a causa raiz. Uma das coisas que eu mais fiz com o NPS em um trabalho bem legal com uma área que eu montei de inteligência operacional, foi a gente começar a cruzar com motivos. Cruzar NPS de detrator, ou seja, NPS abaixo de 6, ou de 0 a 6, e começar a olhar quais eram os motivos de entrada de chamada para a gente no atendimento que tinham esse coeficiente. Por quê? Porque eu começava a elencar qual era a causa raiz. Qual é o maior problema que hoje gera a insatisfação de acordo com o meu NPS? E aí, além de eu tratar aquele cliente que estava chateado e tentar resolver de alguma forma com relacionamento, mesmo sendo reativo, eu ia para as áreas que estavam me demandando problemas e discutia elas que elas eram minhas ofensoras de NPS. E a gente criava plano de ação para que a causa raiz fosse sanada. Ou seja, quando você atinge a causa raiz do NPS, a tendência é que ele suba, porque você vai ter menos detratores entrando possivelmente no futuro, porque realmente o problema foi sanado. Então, esse é o trabalho, é a gestão do NPS. Não sei se foi claro para você também, Lucas, mas assim, a minha visão de NPS é que ele é uma ferramenta, ele é uma métrica que ele te ajuda a direcionar caminhos e, inclusive, dar prioridade a algumas coisas. Por exemplo, para a gente que trabalha com a área de B2B ou SaaS, ele é importante porque se for um determinado bug que está impactando, ou seja, tem bugs como sendo nos detratores, e esse bug XPTO é o que joga teu NPS para baixo, se TI no roadmap dele ter colocado isso daqui a 2 meses, senta com gestores de TI e fala, não faça isso, porque apesar de você estar olhando esse bug como não sendo muito impactante no dia a dia da empresa, para o cliente ele está sendo relevante, porque tem uma gama de clientes que está falando mal ou gerando uma reputação negativa para a empresa porque vocês colocaram isso para 2 meses quando já podia ter resolvido. Então, se a gente resolver agora, a chance de a gente resolver o problema de reputação e de NPS é muito grande. Então, assim, usem e abusem do NPS. Não é uma métrica única de satisfação, ela pode ser uma métrica complementar, mas acho que o grande legal do NPS, que como muitas empresas do mundo estão usando, você já começa a ter referenciais de comparar banana com banana. Então, você consegue comparar uma empresa com a outra e ver dentro do seu segmento ou dentro de empresas que têm atividades parecidas, você comparar se você está bem, se você está mal, se você está no nível de excelência, se você não está ainda, se você está caminhando. O grande barato, desculpa estar me alongando com o NPS, que eu sou apaixonado por temas do NPS,
é que quando eu entrei, em 2 empresas que eu entrei, fazendo um trabalho de NPS forte, eu entrei com NPS negativo. E todo mundo, quando começa a medir, se assusta com o NPS pós-atendimento, que é aquela métrica que eu falei para você que eu gosto de fazer para comparar com o da empresa, ele acaba sendo negativo, menos 40, menos 45. Isso, para mim, é um desafio muito gostoso, porque a gente sabe que se a gente começar a atacar a causa raiz e atacar esses problemas, em um dado momento, a curva começa a aumentar e você, o primeiro grande passo é tornar ele positivo, já é o primeiro gol. Ou seja, você já está equilibrando, né? Detratores com promotores. E depois, de uma forma quase que orgânica, quando você vai começando a trabalhar os problemas e resolvendo os processos e resolvendo os casos para o cliente, ele vai se tornando positivo. Eu tenho um caso recente agora de uma empresa que eu atuei, que foi o E-Cadeiras, que é um e-commerce, né, de cadeiras, de venda de material de escritório. Quando chegou lá e começou a medir, estava em menos 40. O NPS já está em 2 meses de trabalho, já está em 35 e subindo. Por quê? Porque a gente começou a entender com a área de logística o que impactava o cliente no NPS. A gente entendeu que estava concentrado em um departamento em cima de um processo que não estava funcionando. Então, ele serviu como balizador para priorizar a minha ação. Você não sabe por onde começar, você não sabe o que melhorar, olha o NPS, olha o detrator e acha a causa raiz. Já vai ser um grande passo para você melhorar o atendimento da sua empresa. Pode ter certeza disso. Pô, demais, demais. Júlio, tu resumiu exatamente isso. Porque o NPS nada adianta ser apenas uma métrica de vaidade, onde eu meço e deixo lá. Eu tenho que atuar em cima disso, né? Eu sempre falo com meus clientes, assim, eu falo, gente, uma pesquisa não termina quando o cliente responde. Ela apenas começou. Você recém vai começar seu trabalho quando o cliente responde. É a partir daí que você vai ter subsídio, vai ter material para atuar em cima, encontrar as causas raízes e resolver os problemas dos clientes. Na verdade, esse é o grande objetivo da métrica, né? É por isso que ela ficou tão famosa, é por isso que ela dá tanto resultado. Mas ela dá resultado para as pessoas que fazem alguma coisa com isso, né? E fazendo esse Posso gancho... fazer só um parênteses, Claro, Lucas, claro. disso? Não torne os indicadores da sua empresa satisfação para os seus chefes. Não façam isso. Isso é o erro mais comum que existe. Ah, Júlio, isso é óbvio. Eu costumo brincar com o óbvio. O óbvio ele só é óbvio quando ele é dito com simplicidade. Então, para de criar indicadores ou tê-los, né, para simplesmente chegar lá e falar para o teu chefe que está melhor ou que está pior. Use eles como instrumento e ferramenta de trabalho. Ele foi feito para isso. Ele só é um balizador para a tua gestão de saber se você está melhorando ou se está piorando. Então, não use ele para dar justificativa. Use ele para mostrar qual é o panorama. Chegar lá e falar assim, estou dando a justificativa de que abaixou. Não justifica. Você já sabe o que aconteceu. Entre para uma reunião de gestão, entre uma reunião com áreas, sabendo exatamente o porquê que aquilo baixou. E já comece a propor ali um plano de ação e já cobrar de uma área parceira de que ela está te impactando. Então, para de usar o indicador somente como aquilo, quadro na parede ou relatório. Estou levando ele porque eu preciso colocar no relatório. Não, você não precisa colocar no relatório. Você precisa colocar na tua cabeça, cara. Você precisa colocar na tua gestão. Você precisa colocar esses KPIs como sendo um instrumento de desafio, de motivação para você e para a tua equipe fazer mais e melhor. É isso que você deve fazer com os seus KPIs. É isso aí, perfeito, perfeito. Eu acho que dando uma dica prática também na hora de analisar e encontrar causas raízes, né, Júlia, além de uma análise qualitativa, é muito importante também vocês conseguirem utilizar os dados, né, para fazer segmentação. Porque às vezes, se essa empresa tem uma área de abrangência muito grande, ela vai olhar para o NPS e não vai entender onde é que, às vezes, por exemplo, pegar um NPS de menos 40, por exemplo, atua o Brasil todo, tipo, até se assusta, assim, mas o que de fato está, em que área, em que localização, será que é um vendedor específico que está botando a meu NPS para baixo? Entendeu? Então, isso é muito importante. Eu sempre falo que, assim, a gente tem 2 tipos de dados, os dados de experiência e os dados operacionais. Qual que é a diferença de um para o outro? Os dados de experiência são os dados que os nossos clientes vão dar para a gente, a opinião do nosso cliente, é o NPS, é o CIS, é o CSAT. Dados operacionais são dados que a empresa gera todos os dias, no CRM, no RP, ou seja, vou no varejo, quem que foi o vendedor que me vendeu, que produto que ele comprou, qual que é o estado, a cidade, entendeu? Esses são os dados operacionais, as empresas geram isso todos os dias. E quando a gente pega o dado operacional e o dado de experiência e cruza um com o outro, aí a gente tem uns insights bem legais, a gente consegue priorizar e consegue facilitar a nossa análise também. O Carlos pediu aqui medimos NPS somente de serviços prestados pelos nossos credenciados. Isso está correto? Eu acho que não tem diferença. A única diferença é que você não está comparando antes do serviço prestado, uma visão macro da empresa, né? Mas eu acho que ele é válido.
E não fique com medo de aplicar. Só para vocês terem uma ideia, hoje existe o eNPS, né, que é um NPS medido para os teus, né, funcionários da empresa. Então, assim, o NPS nada mais é do que uma metodologia aplicável em qualquer tarefa, né, que você está usando. Se você consegue medir a satisfação dos teus funcionários com a tua empresa, com a metodologia, qualquer outro processo que você tenha, um início, meio e fim, você pode medir também. Então, eu não acho que é errado. Eu acho que é um balizador para ele de saber depois que o serviço é prestado, entendeu? Então, acho que é tranquilo. Aqui ele complementou aqui de clientes que estavam com um problema. Ele mede NPS somente dos clientes credenciados que estavam com um problema. Eu acho que isso vicia, tá? Porque a tendência, quando você não compara, assim, eu não sei se eu entendi se a cliente está um problema porque eles reclamaram ou porque eles reclamaram e já se sabia qual era o problema. Se for que estão entrando somente para reclamar, eu acho que é válido sim, porque você consegue tirar qual foi o NPS da solução que você deu para aquele dado problema. Mas se você estiver somente olhando para quem teve problema, eu acho que você acaba viciando e jogando o NPS muito para baixo. A não ser que você esteja avaliando o ponto A e o ponto B. Ou seja, quando ele reclamou, ele tinha um NPS, e depois que eu solucionei, eu acabei tendo, né, um outro tipo de avaliação. Aí você vai conseguir ver como é que você mudou do status A para o B. Mas não acho errado. Acho que você tem que olhar e ver se isso funciona para você entender o que está acontecendo. Está te dando subsídio para você conseguir agir? Se está, tá certo. Se não está te dando informação nenhuma, você está perdido, você não está conseguindo saber o que fazer, está errado. Porque o que dá, na verdade, para você o KPI é o potencial da ação. E não simplesmente se ele está certo ou se está errado. Ele te fez melhorar? Ele te faz melhorar? Ele te acha a causa raiz? Ele te demonstra alguma coisa que não seja simplesmente um número? Ah, então tá certo, cara. Então vai por esse caminho que você vai fazer um gol já já. Cara, Júlio, tu falou uma coisa que eu repito muito. O potencial do KPI é o que ele inspira de ação, o potencial de ação que ele gera. Sem isso, não faz sentido, não faz sentido. As métricas de experiência elas devem inspirar ação. As tu usa o NPS, usa o CSAT, cara, a meta é o que menos importante, né, Júlio? O que importa é a gente tomar ação em cima disso, fazer mudanças, fazer melhorias, aplicar a pesquisa constantemente, entender e ouvir os clientes constantemente. Né? Que ela falou? O que você consideraria uma melhora? Existe algum número, alguma diferença que considera significativa? Olha, depende de qual é o teu ponto de partida. Eu acho que o diagnóstico está em você medir. Você não está medindo agora. Então, a primeira medição é o teu ponto inicial. Então, como eu falei para vocês, eu entrei em algumas empresas que estavam no meu NPS negativo. Aquele era meu marco. O meu primeiro marco de melhora era tornar ele positivo. E o segundo marco de melhora foi continuar em ascendência. Eu acho que o Lucas vai conseguir até dar um retrato melhor, até porque é um grande especialista em NPS, a respeito de comparativos de excelência e de indicadores. Se você está comparando com o mercado, o que eu sugiro você não fazer esse tipo de coisa, porque tudo depende muito do mercado. Você vai falar assim, o NPS da Apple é 90. Assim, pô, eu quero ser a Apple. Tudo bem, eu também quero. Acho que todo mundo quer chegar numa métrica de excelência. Mas o que eu acho que o que vai fazer você realmente surtir efeito para você é o primeiro marco, ou seja, você carimbou o teu primeiro NPS e depois você traçou suas próprias metas internas. Júlio, mas eu não sei o quanto eu não quero melhorar. Eu brinco com todo mundo que quando você não sabe o que você melhorar, aplica uma melhora de 15% que funciona. Entendeu? É sempre assim. Eu não sei quanto eu tenho que melhorar. Não sabe? Aplica 15% que você vai fazer um gol. Entendeu? Então, bota a meta de... Óbvio que você não vai fazer uma mágica. NPS não é mágica, né? NPS é uma métrica na qual você vai conseguir fazer algumas ações que, através da gestão, você vai conseguir entregar um resultado melhor. Então, não é mágica. Então, não adianta você falar assim, eu estou com menos 40, mas a meta do próximo mês é 60. Desculpa, você não vai conseguir. Ou se conseguir, é porque você realmente atingiu um grande problema da empresa. De outra forma, não. Ele vai gradativamente subir à medida que você vai resolvendo os problemas de causa raiz e melhorando os seus processos. O meu problema é prazo. Então, se o problema é prazo, você tem que negociar os prazos internos da empresa para que ela entregue mais rápido para o cliente as soluções. Não, o meu problema é com produto, XPTO. Você vai ter que entrar em contato com a área de compras, falar com a área de compras que aquele produto está impactando o NPS, é um produto que realmente está entrando
né, de forma deficitária, ou o cliente não está aprovando, a gente vai ter que ou mudar aquele produto, ou tirar ele do estoque, ou tirar ele da vitrine de vendas. Então, assim, acho que ele te ajuda, como bem falou o Lucas, ele te ajuda a reconhecer aonde está o teu problema e você tem que trabalhar. Pode ser um estado, pode ser uma região, pode ser um grupo de vendedores, pode ser um produto, pode ser um processo, pode ser um motivo. Pode ser várias coisas. O que você tem que fazer é o cruzamento dele. Então, eu considero ideal, assim, aí a minha visão, o Lucas vai poder compartilhar com isso, quando você tiver com um NPS acima de 40, você começou a entrar no teu curso normal. Ou seja, você está atendendo bem, né? Está atendendo muito bem até. Mas no nível de excelência, seria interessante você progredir e chegar até um nível de estar entre 60 e 80 e quem sabe chegando aí a 90, que é um NPS muito legal. Então, Lucas, não sei se você concorda comigo, mas eu não 100%, sei também se eu 100%. consegui responder a pergunta da Daiane sobre isso, mas a melhora, ela tem que ser gradativa. Gente, não frustrem as suas equipes e não se frustrem com metas milagrosas. Isso não existe em gestão. O que existe é o teu potencial real de melhora, e a partir do teu potencial real de melhora, você vai se motivando ou motivando a sua equipe para que os próximos passos sejam alcançados. Então, não adianta você botar uma métrica assim, não, nós queremos melhorar 80%. Cara, na boa. Se você for assertivo e dar um tiro tiro de canhão ali e acertar, parabéns, foi um golaço. Mas geralmente, pelo menos na minha experiência, não é o que acontece. Acontece melhora gradativa, que o tempo vai estar relacionado à energia que foi aplicada naquela melhora, que pode ser uma energia financeira, caso você esteja com algum problema de ferramenta, algum problema de pessoas no atendimento, problemas de qualquer outro tipo de que haja um investimento financeiro, ou pode ser processo, ou pode ser uma N coisas, mas geralmente eles vão crescendo de forma gradativa. Perfeito, Júlio. Foi perfeito sua colocação. E, inclusive, um outro dado bem legal é que quando você... É muito importante esse lance que você comentou de qual que é o meu ponto de partida. Porque, estatisticamente falando, no momento que você... Quanto mais alto o seu score, mais difícil de aumentar. Então, isso é uma coisa também... É o óbvio, né, Júlio? Mas é que é super importante. Às vezes o cara tá com um score, por exemplo, de 60, 70, o cara fala, cara, eu tô trabalhando aqui, não tô vendo aumento. Sim, porque a tendência é quanto mais pontuação você tem, mais difícil é de aumentar. É claro, se você parte de um score de menos 60, menos 40, talvez até você chegar no zero, você consiga ir muito rápido. Mas só porque você, digamos, se estagnou 1 ou 2 ou 3 meses numa pontuação de 40 ou 30, não quer dizer que você está indo mal. Na verdade, você está melhorando, você está avançando etapas, né? E quanto mais etapas você avança em rumo da excelência, mais difícil fica para você aumentar o seu indicador. Então, isso é um fator bastante importante também. E tem uma Tá? relação muito clara com o mato alto, né? É uma brincadeira também que a gente fala no mercado. Quando você tem muitos problemas, quando você está medindo NPS, o mato está muito alto. Então, você vai É, cortando esse mato. À medida que esse mato vai ficando mais curto, fica mais difícil achar grama, né? Então, aí o trabalho começa a ficar um pouco mais árduo. Mas, mesmo que ele esteja alto, não desiste, né? Porque a gente fala muito de métricas acabam impactando uma grande parte de clientes. Mas lembre que seu cliente é único. Então, se você estiver resolvendo o problema de um cliente, está valendo a pena. Se estiver respondendo de 100 ou de 1.000, está valendo a pena. Porque aquele cliente, aí eu brinco, aí é um outro papo que um dia a gente pode tê-lo, quando você pega um influenciador digital, por exemplo. Então, assim, tome bastante cuidado com a escolha de que tipo de segmento você vai atuar, que tipo de cliente. Entendo que todos os clientes são iguais e todos eles têm que ser VIP. Né? Porque se a gente começar também a olhar de uma forma paranoica, você vai ficar louco. Eu tive um problema com um influenciador digital e ele fez um vídeo postando um problema que estava acontecendo na empresa, não vou dizer a empresa de novo, mas o que aconteceu foi que ele começou a dar uma interação de 16... Só a primeira monitoria que a gente deu, teve 16 mil posts sobre o vídeo dele. 16 mil, você fala assim, é muito ou pouco, Lucas? 16 mil. É muito? pois é. Só que era Relativo, por né? minuto, Lucas. Era por minuto. Nossa! Se a gente não tivesse sido rápido e ágil, aí eu falo, essa questão do atendimento, a gente está muito próximo, está monitorando de perto,
utilizar as diversas ferramentas é por isso. Vocês imaginem se a gente tivesse sido lento. Se 16 mil clientes estavam sendo impactados por minuto, se eu demorasse 24 horas para perceber esse impacto, eu teria muitos clientes ali que a reputação teria sido muito afetada. Fora quem compartilha. Lembra aquela métrica de marketing que vocês aí que estão na live lembram? Que um cliente insatisfeito, ele propaga para 12 ou 10, depende de onde vocês estão lendo isso, que Kotler falava acho que 12 e tal, e o cliente satisfeito é para 3. Bom, isso acabou com a era digital, com a conectividade. Porque qualquer cliente, dependendo do número de seguidores, ele impacta qualquer problema para 100 mil, 200 mil, 500 mil. Então, assim, fiquem bastante atentos, né? Não vou falar preocupados, que é uma palavra pejorativa, mas fiquem atentos a qualquer movimento dentro do grupo de clientes que vocês tenham. Fiquem monitorando constantemente, principalmente algo que vai gerar atrito, algo que vai fazer ruído na marca. E chamem o marketing para essa brincadeira. Porque chame o comercial para essa brincadeira, para eles entenderem, no primeiro grande exemplo que vocês tiverem, o porquê que você os aciona com tanta velocidade, o porquê que vocês pedem ajuda tão rápido. É por causa disso. Por que tua SLA tem que ser tão rápida para a resolução de um problema? Por causa disso. Porque cada vez que esse vídeo, esse post, alguma coisa de um influenciador fica no ar, mais clientes são impactados e você não consegue ter, né, a contrapartida. E aí, por que eu estou dando esse exemplo? Porque mesmo a gente resolvendo de uma forma muito rápida, o vídeo dele de retratação, que a gente pediu, né, encarecidamente, a gente resolveu o problema de forma tão ágil, tem como você fazer um vídeo de retratação? Gente, não deu 20% de interações com o vídeo de retratação relativo ao vídeo do problema, ou seja, o problema sempre vai ganhar. Então, tomem cuidado para não fazer isso perdurar. Olhem o caso da guitarra, do violão que foi quebrado há 6 anos atrás, que uma banda fez uma música para esse vídeo, né? E aí estou falando de 5 anos atrás. Quando eu comecei a brincar com esse vídeo, mostrar esse vídeo para algumas pessoas, não vou falar agora não, assistam minha palestra que vai estar lá. Ela tinha 100 mil curtidas na época. No ano seguinte, quando eu apresentei de novo, tinham 500 mil curtidas. No ano seguinte, bom, já deve ter uns 6 ou 7 anos, tem muito mais de 10 milhões de curtidas esse vídeo. Ou seja, o que você faz na era digital pode ecoar, sim, para a eternidade. Então, parece uma coisa meio Game of Thrones, alguma coisa desse tipo, mas não é não, gente. Eu estou falando uma coisa que realmente acontece, e apesar... Eu lembro que um dia uma pessoa me questionou na plateia, dizendo assim, Júlio, esse vídeo já tem 7 anos, você vai continuar mostrando ele? Eu falei assim, vou, para vocês terem a certeza de quanto isso impacta algo que você não faz de uma forma que satisfaça o cliente. Porque o cliente hoje está cada vez mais no poder. O cliente hoje está ditando as regras. Mas isso não é uma forma ofensiva de falar. É uma forma de a gente criar artifícios para que a gente esteja cada vez mais próximo da satisfação dele. E assim a gente vai evitar que vídeos perdurem com 10 milhões de curtidas pela eternidade, entendeu? E eu não gostaria de ser aquele gestor que estou tomando conta disso até hoje. E faço de tudo para não ser. Boa. Júlio, então, para nós encerrar a nossa live aqui, né, foi muito legal o nosso papo, passou rápido demais aqui. Tenho certeza que a galera gostou muito também desse bate-papo. Para a gente encerrar, você quer deixar uma mensagem final, alguma palavra, alguma dica, alguma sugestão, para a gente fechar com chave de ouro aí o nosso papo? Eu vou deixar algumas dicas, e uma delas é que eu tenho a maior satisfação de compartilhar conhecimento. Eu sou um grande apaixonado por isso. A minha aproximação com o Lucas está por afinidade. Tem um amigo meu que fala que as pessoas se agrupam por afinidade. E aqui está uma afinidade. Eu admiro muito o Lucas, o trabalho que ele tem feito, essa live que ele tem feito para vocês, gente. Isso é uma dádiva. E medo algum de fazer com que as pessoas se ajudem, né, e fazer um mercado melhor, e um Brasil melhor através do nosso mercado, né? Que a gente está, com qualquer sucesso das empresas que estão aqui conectadas, a gente está gerando empregos, está gerando sucesso, está fazendo a roda girar, a economia girar, parar de ficar reclamando aí aos 4 cantos aí disso e daquilo, vamos arregaçar as mangas e vamos trabalhar. Acho que a primeira grande iniciativa que a gente tem de respeito ao nosso país é tratando o nosso cliente bem. Então, vamos tratar nosso cliente bem, cara. Vamos trabalhar para isso. Eu não consigo admitir um país que é considerado o país mais acolhedor, mais receptivo, mais quente, mais empático do mundo, ou um dos mais empáticos do mundo, ter o pior atendimento, ou um dos piores atendimentos no ranking de atendimento mundial. Não faz sentido. Alguma coisa a gente está fazendo de errado.
de quem está fazendo de errado somos nós todos aqui, que estamos aqui gerindo esse atendimento, ou criando ferramentas, ou criando iniciativas. Então, está na hora da virada. Está na hora de a gente olhar para aquilo que a gente faz de melhor e potencializar isso no nosso dia a dia. Por isso que eu digo para as pessoas, não vão trabalhar, vão viver, sabe? Façam aquilo que vocês gostam, cara. Se apaixonem pelo que vocês fazem. Se vocês não gostam de atender pessoas, não trabalhem com atendimento. Se vocês não gostam de problemas, não trabalhem com atendimento. Trabalhe com aquilo que você seja apaixonado. Então, faça isso com afinco, porque eu tenho certeza que vocês vão colher o resultado disso. Eu tenho certeza que vocês vão ficar felizes. Eu não acordo todo dia de manhã reclamando da segunda-feira, principalmente quando é segunda-feira. Eu não acordo. Parece jargão, Júlio, parece discurso motivacional, mas é assim que eu faço a minha vida. Eu sou apaixonado pelo que eu faço e eu acordo segunda-feira torcendo para chegar, porque eu sou doido para trabalhar e fazer as coisas acontecerem. Eu acho que todo mundo deveria ter esse insight. Se o teu trabalho é um saco, está na hora de você mudar. Olha para o espelho e fala assim, meu trabalho é um saco, eu tenho que mudar. A empresa que eu trabalho é um saco, eu tenho que mudar. As coisas que eu faço são um saco, eu tenho que mudar. Ou você muda, ou você se muda. Essa é a grande diferença. Então, façam as coisas acontecer desse jeito. Então, hoje eu tenho uma iniciativa que é dar palestras no mercado, né, o Lucas, aproveitando aí, fazendo um jabazinho pequeno, Claro. que é tentar agregar essa cultura. A gente não conseguiu falar de tudo, talvez na palestra também não consiga falar de tudo para vocês, mas eu consigo fazer um movimento, sair da inércia, ou potencializar aquilo que vocês já sabem. Então, quem quiser um apoio com palestra na sua empresa, pode entrar em contato comigo. O meu e-mail de contato é juliomentes@onclientes.com.br. Pode entrar em contato comigo. O meu site é palestrantejuliomentes.com.br. Pode entrar em contato comigo, dá uma olhada lá no site também. Eu falo bastante coisa a respeito desse tema que a gente acabou de discutir. E hoje eu estou trabalhando com consultoria, mas olha que barato. Eu encontrei uma empresa aqui em Florianópolis, que é uma empresa chamada RZ2, que tem o produto Checklist Fácil, é um checklist eletrônico. Uma empresa que me abraçou assim de um carinho, tamanho. Né? O CEO da empresa é uma pessoa fantástica, ímpar, que está querendo cada vez melhor atender. E acabou que a consultoria dele me abraçou aqui, que eu não consigo nem respirar hoje. Estou aqui quase que 8 horas por dia, fazendo desse minha nova empreitada aqui, esse trabalho aqui com ele, um trabalho que vai gerar muitos frutos e talvez até um futuro legal, entendeu? Profissional. Então, por isso que eu digo, não fique criando modelos na cabeça de vocês, não. Né? Abraça a causa. Hoje eu estou muito feliz com o que eu estou fazendo. Eu falo assim, Júlio, mas hoje você está numa empresa, está prestando consultoria para uma empresa, só aí vai de encontro ao que você desenhou. Vai de encontro ao que eu desenhei, mas o que eu desenhei para a minha vida é ser feliz. Eu não desenhei que eu quero ir para lá, eu quero ir para cá, eu quero ir para lá. Eu desenhei ser feliz. Então, se eu estou feliz, tá bom pra caramba. Então, galera, obrigado, Lucas. Te agradeço muito. Desculpa, falo demais, acabei falando pra caramba. Acabei atrapalhando aí algumas vezes, mas espero ter contribuído com essa galera, ter dado o recado. E não é porque eu sei, gente, eu não sei nada, eu estou aprendendo. Esse mercado é dinâmico. Não entenda que você sabe tudo, porque você não sabe nada. Você está aprendendo constantemente. Aquele que sabe tudo vai cair do cavalo, porque a gente está trocando aqui, está conversando justamente para absorver a dinâmica do mercado e cada vez mais mudar o curso do negócio. Porque o cliente está mudando o curso do nosso negócio. Uma hora ele quer A, daqui a pouco ele quer B, daqui a pouco ele quer C, e se a gente não estiver muito antenado e conversando entre nós, a coisa não vai acontecer. Então, de novo, Lucas, obrigado, parabéns pela iniciativa. Conte comigo sempre, você é um amigo, você é do coração, entendeu? Você sabe que pode contar comigo, e vocês que estão na live, ou vocês que vão assistir a gravação depois, podem contar comigo também. Ah, Júlio, não te achei no site, não te achei no e-mail. Vai lá no LinkedIn que você me acha. Então, digita Júlio Mendes lá que você me acha, manda uma mensagem, a gente troca uma ideia. Beleza, Lucas?